Oi, gente, eu sou Miriane, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negra e também lá no nosso canal Fla Nação VVP. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o presidente da raça rubro-negra que está aí fazendo o pedido para o Marcos Braz para trazer o Douglas Costa. Vamos falar também sobre uma situação que envolve o Arrascaeta. Vamos falar sobre a Copinha e também sobre o Flamengo no Campeonato Carioca. Isso tudo logo após o recadinho do OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, você pode ver tudo o que está acontecendo no Mengão Queridão em tempo real. Além, é claro, de poder ver os melhores momentos da Copa do Mundo, do Campeonato Carioca, de todos os campeonatos que você tem interesse. Saber informações dos times adversários do Mengão Queridão, ou seja, você tem tudo no OneFootball. O melhor disso é que tem para iOS e Android, e o aplicativo é totalmente de graça. Então tá esperando o quê? Baixe agora, o link tá aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nação, não esquece de deixar o seu like, se inscrever caso você ainda não seja inscrito e de falar para os seus amigos e as suas amigas rubro-negras da existência do nosso canal Resenha Rubro-Negra e do Fla Nação VP. Assim, eles vêm, assistem e se gostarem acabam se inscrevendo e fazendo parte da nossa família VVP. Nação, o Flamengo hoje tem 4 estrangeiros no seu elenco: Arrascaeta, Guilherme Varela, Eric Pulgar e Arturo Vidal. Marcos Braz e Bruno Spindel estão indo à Argentina e de lá podem sair mais 2 estrangeiros, Juan Fernando Quinteiro e Agustin Rossi, totalizando aí 6 estrangeiros no elenco. Nas leis da CBF, você só pode ter 5 jogadores estrangeiros assinando súmula numa partida. Então, se o Flamengo fosse jogar o Campeonato Brasileiro com esses 6 estrangeiros, um deles teria que ficar fora da partida. Eric Pulgar, Arturo Vidal, Guilherme Varela, Arrascaeta, Agustin Rossi ou Juan Fernando Quinteiro, lógico, caso esses 2 jogadores sejam contratados pelo Flamengo. Acontece que a Miriane tem uma informação que pode amenizar um pouco essa situação. Conta pra gente, Miri. Então, gente, o Arrasca ele vai entrar com pedido para a cidadania brasileira. E ele tem todos os quesitos que pode atender essa solicitação. Ele precisa, na lei de imigração, é preciso que a pessoa resida no Brasil há pelo menos 4 anos. O Arrasca já está aqui no Brasil há 8 anos. E uma delas também é falar português. O Arrasca também já arranha ali um português. Melhor que eu. Fala muito bem. Então, ele provavelmente vai conseguir essa cidadania brasileira. E conseguindo isso, abre uma vaga para mais um estrangeiro no elenco rubro-negro, né? O Arrasca passaria a deixar de ser considerado estrangeiro e aí a gente teria 5 estrangeiros, todos podendo assinar súmula em todos os jogos. Vale lembrar que na Libertadores da América não tem limite de estrangeiros. Então, se o Flamengo tiver 855 estrangeiros, eles podem assinar súmula sem problema nenhum. É só para os campeonatos da CBF. Há uma discussão, um debate interno na CBF para aumentar esse limite de estrangeiros para 8. Mas há uma resistência muito grande, porque a maioria das pessoas acham que o futebol brasileiro é grande justamente por produzir muito talento brasileiro. E que se você abrir muito para estrangeiros, talvez a gente vá perder aquela condição de formar grandes talentos, que já acontece em outras ligas. Teve uma época que Barcelona e Real Madrid não tinham espanhóis. Eram só jogadores estrangeiros entre os 11 titulares. O que vocês acham sobre isso? Deveria abrir aí para 8, 9 estrangeiros assinando súmula? Ou a CBF está certo mesmo, 5 está de bom tamanho, podemos dizer assim, metade de um time, tá bom e não precisa abrir mais? Coloca aí nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. E falando também sobre o Arrasca ainda, quem quer ver o Arrasca na seleção brasileira, mesmo ele conseguindo essa cidadania brasileira, infelizmente não tem como, gente. Não tem jeito. Ele já jogou pela seleção do Uruguai e é impossível ele servir a seleção brasileira em jogos oficiais. E amistoso também. Ele é uruguaio, gosta da seleção do Uruguai, não vai querer de jeito nenhum, né? Há uma época atrás, teve a possibilidade do Petkovic
se tornar brasileiro para jogar na seleção brasileira. Há muito tempo atrás teve uma discussão e tudo mais, mas na época que o Pet jogava Ronaldinho Gaúcho, jogava Kaká, jogava um monte de jogadores bons no meio de campo e não tinha vaga pro Petkovic, por isso ele nunca se naturalizou para jogar pela seleção, porque o país dele sofreu várias modificações, né? Foi Sérvia e não sei o quê, depois foi Sérvia, antes era Iugoslávia, não sei o que tem, blá, blá. Então, em uma dessas partes aí, ele poderia se nacionalizar para jogar na seleção, mas ele não tinha vaga naquela época. Agora, gente, vocês viram ontem o Flamengo jogando a Copinha? O Flamengo ganhou ontem por 2-1 da Aparecidense, com 3 gols do Mengão queridão. Foram 2 gols do Lohan a favor do Flamengo e 1 gol contra do nosso zagueirão. Então, o Mengão queridão venceu a Copinha ontem por 2-1, mas com 3 gols do Mengão queridão. Eu até me confundi no vídeo de hoje mais cedo, falando que o Flamengo ganhou por 2-0, mas na verdade foi 2-1. O Flamengo ganhou da Aparecidense, que a Aparecidense está praticamente fora da Copinha. O Flamengo tem grandes chances de se classificar para a próxima fase, mas aí tem um detalhe. O Lohan arrebentou a boca do balão ontem, mas jogou demais. O Flamengo também cansou de perder gols. O Lohan fez 2, podia ter feito 3, 4, mas perdeu muito gol também. Mas já dá pra ver que o menino joga muito. O Flamengo vai estrear agora no Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro, contra o Audax Rio. E para esse jogo, o Vitor Pereira não vai utilizar os titulares. Então o Flamengo já chamou de volta para o Rio de Janeiro o técnico Mário Jorge. Ele está treinando a equipe sub-20 para poder fazer a estreia contra o Audax no dia 12. E já chamou de volta também os jogadores Lohan, Daniel Salles, Everton e Peterson. Esses jogadores vão chegar ao Rio de Janeiro ainda hoje para se apresentarem ao Mário Jorge, para fazer parte do grupo que vai começar o Campeonato Carioca. Ontem nós trouxemos aqui, falamos sobre a tabela de jogos do Flamengo, né? Aquele nosso calendário de jogos do Mengão queridão. Eu vou repetir ele aqui hoje para vocês, porque hoje o Marcos Braz está lá em Buenos Aires, atrás do goleiro Agustín Rossi. Dia 12, quinta-feira da semana que vem, menos de uma semana, o Flamengo estreia contra o Audax. Aí nós temos ainda no Campeonato Carioca, no dia 15 de um jogo contra a Portuguesa, e o Flamengo está planejando a estreia da equipe titular entre o jogo do dia 18 contra o Madureira, lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, contra o Madureira, e dia 21 contra o Nova Iguaçu, no Maracanã. Então, essas duas datas aí são as datas que o Flamengo está estudando para a estreia da equipe principal. Particularmente, eu estou torcendo para que o Vitor Pereira resolva levar a equipe principal para Cariacica. Seria um presentaço para os torcedores lá do Espírito Santo. Eles merecem, né? Nossa, aquela época que o Flamengo jogou lá, era só estádio lotado, né? Apoiaram muito. Pois é, a torcida lá é maravilhosa e seria um presente para a torcida de Cariacica, do Espírito Santo, que aí vai gente de tudo quanto é lugar para lá, né? Do Espírito Santo, para poder ver Gabigol, Arrascaeta, Arturo Vidal, Vitor Pereira, todas as contratações que estão chegando, as que ainda vão chegar, o Gerson, o Coringão Gerson, né? Então, assim, eu tô torcendo muito para que eles levem o time titular lá para Cariacica, mas ainda não está definido, tá entre Cariacica e Nova Iguaçu. Pode acontecer também deles estrearem no dia 15 contra a Portuguesa, aí fazerem 3 jogos seguidinhos ali, Portuguesa no Maracanã, Madureira lá no Kleber Andrade e Nova Iguaçu de novo no Maracanã. Mas existe a real possibilidade da equipe principal ir para Cariacica e eu acharia sensacional que isso acontecesse, acharia sensacional que o Mengão queridão levasse essa partida para lá. Agora, produça, eu quero falar com você sobre Douglas Costa. Ontem, o presidente da raça rubro-negra, Anderson Macula, fez um vídeo onde ele ele autorizava a contratação de Douglas Costa pelo Flamengo. Douglas Costa tem um currículo incrível na Europa. Juventus, Bayern de Munique, seleção brasileira, um jogador qualificado, um jogador que tem o DNA do Flamengo. Quer jogar no Flamengo, abdicou de custo de contrato, abdicou, quer baixar o salário, ainda quer jogar por produtividade.
é um jogador que quer jogar no Flamengo. E para enriquecer o nosso plantel, quem é que vai dizer que não tem vaga? Como o Douglas Costa não pode fazer parte do elenco do Flamengo? Eu acho que a gente tem que analisar a fundo, né? Marcos Braz, tá dado aval. Gelo no sangue, tá dado ok, pô. Traz pra nação o homem, pô. Vamos ainda mais enriquecer o nosso plantel. A nação rubro-negra, muito só mais famosos. Quando eu digo que ele autorizava, é porque no vídeo ele fala o seguinte: pronto, Marcos Braz, você já pode contratar o Douglas Costa. Como se ele falasse em nome de 45 milhões de torcedores rubro-negros. Eu gosto do futebol do Douglas Costa. Eu acho que ele é um jogador acima da média, que tem uma técnica boa, desde que ele esteja em campo e fisicamente bem. Ele mal em campo, aí não resolve nada. Mas ele bem em campo, para mim ele é um grande jogador. Eu aceitaria a contratação do Douglas Costa bem nos termos que o Macula falou. Redução drástica salarial e por produtividade. Jogou, ganhou. Não jogou, não ganhou. Pelo futebol do Douglas Costa. Agora, claro que ele teria que passar pelo crivo do Vitor Pereira, a autorização do Vitor Pereira, e também teria que passar pelo crivo dos jogadores. Porque há um buzuzu aí de bastidores que ele é um jogador desagregador, que ninguém gosta dele no futebol. Se é assim, vai haver uma rejeição do grupo rubro-negro com relação ao nome dele. Que é fechado, né? Que é muito fechadinho. Fechado. Né? Se houver uma rejeição do grupo rubro-negro, então nada de Douglas Costa. Se o técnico Vitor Pereira não quiser, nada de Douglas Costa. Mas se tudo se encaixar, se o grupo quiser, o Vitor Pereira quiser, com uma redução drástica no salário e ganhando por produtividade, eu tenho uma ligeira... Não, vou falar a verdade, não vou ficar em cima do mundo, não. Eu acho que nesses moldes daria para ele vir, porque o Flamengo não ia gastar muito dinheiro. Deu certo? Parabéns para os envolvidos. Deu errado? O Flamengo não perdeu dinheiro com isso. Simples assim. O que importa é o Flamengo não perder o grupo e não perder dinheiro. Então teria que passar por tudo isso. Eu sei que você está coçando para falar, eu já vou deixar. Uma outra situação também, gente, antes da gente falar do Douglas Costa em particular, é com relação ao presidente da raça rubro-negra. Eu tenho até minhas dúvidas se não é o Marcos Braz que está filmando ele. Sabe? Tem gente colocar o Douglas Costa. Eu acho mais provável o Marcos Braz ter filmado o Macula do que o Douglas Costa. Eu não duvido que foi o Marcos Braz. O Marcos Braz tem uma ligação muito grande com essa torcida raça rubro-negra. Eu não sei o nome das pessoas, mas existem pessoas dessa torcida que trabalham ou que prestam serviço, ou já prestaram serviço no gabinete do Marcos Braz enquanto vereador. E nós não podemos esquecer daquela cena que eu considero uma pouca vergonha da torcida cantando, parte da raça rubro-negra cantando: Marcos Braz, nós gostamos de você, a raça vai te eleger. Aquilo pra mim é uma vergonha sem tamanho. Pra mim, torcida não tem que se envolver com política. Ah, mas seria bom pro Flamengo o Marcos Braz entrar na política. Bom pra quê? O que um vereador faz que pode ajudar o Flamengo? Chegaram até a falar na bobagem de que com o Marcos Braz como vereador, o Flamengo teria mais facilidade para conseguir estádio. Para. Vereador é para fiscalizar o que o prefeito está executando. Não é para ir para trocar placa de rua. Não é para poder entrar com uma lei para construir estádio ou para autorizar. Não tem nada disso. Sabe, eu acho que a torcida foi de uma inocência, para acreditar que foi inocência, tão grande nessa daí. Eu sempre mostrei meu posicionamento, sempre falei para o próprio Marcos Braz: não apoie sua candidatura a nada enquanto você estiver no Flamengo, porque das duas uma, ou você vai furar com o povo do Rio de Janeiro, ou você vai furar com o Flamengo. E teve um jogo de Libertadores no ano passado que o Marcos Braz não foi, porque teve que ficar fazendo o trabalho de vereador, e o trabalho na noite que ele tinha era entregar um prêmio para Graciane Barbosa e para o Belo. Faça-me o favor, o Flamengo tem que estar acima de tudo isso. Então não apoiei mesmo sabendo que em outros tempos, Eurico Miranda foi deputado, acho que até federal, né? A Patrícia Amorim também foi vereadora, enfim, mas eu não apoiei e falei com ele: não apoio, nunca apoiarei, porque para mim, se você quer estar no Flamengo, você tem que dar 100% de atenção para o Flamengo.
Então, assim, eu até desconfio que quem estava filmando era o Marcos Braz, porque o Marcos Braz quis o Marinho. Já falei isso para vocês. Há muito tempo o Marcos Braz quer o Marinho. E o Marcos Braz quer o Douglas Costa. Houve uma rejeição muito grande da nação rubro-negra à contratação do Douglas Costa, a princípio. Eu cheguei a ver algumas enquetes que dava 98%, 90% contra a contratação do Douglas Costa, por tudo aquilo que ele fez ou não fez pelo Grêmio, porque muitas pessoas acham que ele desrespeitou a torcida do Grêmio, que é a torcida do time de coração dele, agora então no Flamengo ele faria pior. E principalmente porque ele falou que ele não queria vir pro Flamengo, né? Aquela vez. Você ficou muito bravo com ele. Até me admira você falar que é a favor da vinda dele. Porque eu acho que o que mais irrita o torcedor é quando foi perguntado para ele, ele falou que ele não viria pro Flamengo. Eu lembro muito bem dessa repercussão, e você falou assim, eu não quero Douglas Costa, esse cara é um palhaço, olha o que ele falou. Então eu acho que não falei com essas palavras aí não, mas na época eu fiquei chateado Você ficou muito bravo. Porque ele ainda estava no Bayern de Munique e eu fiquei chateado com isso. Mas eu não tenho vaidade nenhuma e nem orgulho nenhum com relação ao que pode ser benéfico para o Flamengo. Se o Douglas Costa vier nessa configuração que o Macula falou, inclusive uma das coisas que eu gostaria de saber é como o Macula conseguiu essas informações, que passarinho que cantou no ouvido dele para ele saber essas informações, se ele vem com essa condição, eu poderia achar que seria uma boa ele vir para o Flamengo. Então, assim, eu me apego ao melhor para o Flamengo. Então, mas eu não acho que ele seja o melhor para o Flamengo. Eu acho que ele não é tão bom assim. Eu acho que é um jogador caro. É igual todo mundo a gente vê nos bastidores falando que ele é desagregador. O Flamengo é um time muito unido hoje. E eu sou rancorosa. Ainda mais por isso aí, falar que não queria vir. Não quis, agora passou a vez dele, o Flamengo não precisa dele, para mim é desnecessária a contratação dele, então por isso que eu não sou a favor do Douglas Costa. Bom, pessoal, para eu emitir uma opinião sobre qualquer coisa, eu tenho que ter conhecimento. Então o que eu fiz? Eu peguei e fui estudar de verdade o Douglas Costa no Los Angeles Galaxy durante toda a temporada de 2022. Ele chegou no Los Angeles Galaxy no começo do ano de 2022 e estreou no dia 27 de fevereiro contra o campeão da MLS, o New York City. De lá para cá, ele fez 41 partidas. Ele fez, não. O New York City jogou... Isso é a Liga Americana, Só né? um minutinho, a MLS. De lá para cá, o Los Angeles Galaxy fez 41 partidas, sendo que ele jogou 18 como titular, 2 vezes ele nem foi utilizado, 10 vezes ele ficou fora do plantel, 11 vezes ele entrou durante a partida, e tem um detalhe importante, ele só jogou 2 partidas, 90 minutos. Em todas as outras que ele atuou como titular, ele saiu em algum momento do jogo. Então, das 18 como titular, só 2 ele conseguiu jogar o tempo todo. Ele fez 4 gols na Liga MLS. O primeiro gol dele foi no dia 12 de março de 2022 contra o Seattle Sounders, equipe que a gente pode enfrentar no Mundial de Clubes porque está classificada para o Mundial de Clubes que vai acontecer no mês que vem. Foi um gol de falta, empatando o jogo em 2-2. Nesse jogo, ele saiu aos 24 minutos do segundo tempo. O segundo gol dele saiu contra o Dallas, aos 22 minutos do segundo tempo, de pé esquerdo, um chute cruzado. Nesse jogo, ele levou cartão amarelo, mas jogou os 90 minutos. A equipe dele perdeu de 3-1. O único gol do Los Angeles Galaxy foi dele. Depois, ele fez um gol no empate em 2-2 do Los Angeles Galaxy contra o Toronto. Mais um gol de falta. E ele saiu aos 22 minutos do segundo tempo dessa partida. O quarto, derradeiro e último gol dele na MLS foi no empate em 1-1 do Los Angeles Galaxy contra o Real Salt Lake City. Foi um gol de pênalti. Ele saiu do time aos 35 minutos do segundo tempo. Então, depois de ter levantado tudo sobre ele, ter visto todos os dados dele na Liga MLS, a minha opinião mudou.
a minha opinião mudou. Tá? Porque eu sou torcedor também, nação. Então eu lembro dos lances do Douglas Costa, eu me lembro dele jogando no Brasil em 2009, quando o Flamengo ganha do Grêmio, o Campeonato Brasileiro. Ele estava em campo ainda como uma revelação do Grêmio. Aquele momento era chamado de novo Ronaldinho Gaúcho, porque tinha muita habilidade, ele jogou muita bola no Bayern também. Mas não dá para ele vir para o Flamengo agora, não. Um jogador que jogou, que conseguiu jogar 90 minutos na Liga Americana. Apenas duas vezes. Não dá, não. Fez 4 gols numa Liga Americana. O que ele vai arrumar aqui no Flamengo? Não tem necessidade. Não há necessidade de Douglas Costa. Não é que ele jogue numa posição longe do gol. Não é, não. Ele joga exatamente onde o Gabi joga hoje. Um segundo atacante ou um meia atacante bem próximo da área do adversário. Então ele deveria ter tido um cartel melhor lá na MLS, que não é uma liga difícil, ainda mais para um jogador que saiu do futebol europeu. Tem passagens aí pelo futebol alemão, como eu falei, Bayern de Munique, pela Juventus, né? Então ele deveria ter se saído melhor lá na MLS. E não saiu. Agora tem uma situação que eu constatei. Depois do vídeo do presidente da raça rubro-negra, a rejeição, que era muito grande, agora diminuiu um bocadinho. Eu fiz 2 enquetes, uma no Twitter e uma no YouTube. Na enquete do Twitter, 40,7% dos torcedores rubro-negros querem a contratação do Douglas Costa. 59,3% não querem. No YouTube, 40% quer, 60% não quer. Essa distância já foi muito maior. Agora, com o enredo novo dele aceitar uma redução drástica e de ter o ganho por produtividade, animou alguns torcedores. E aí, alguns que eram totalmente contra, agora passaram a ser a favor. E tem um fator também, pessoal, que está corroborando muito para essa mudança de ideia de alguns torcedores. A maioria, como eu mostrei os números aqui para vocês, é contra, mas alguns mudaram de ideia. É a questão da inutilidade do Marinho, ou do Marinho não ter conseguido ser tudo aquilo que se esperava dele. Porque o Douglas Costa, ele poderia ser utilizado antes do Marinho. Então, o Marinho hoje é utilizado quando? Quando o Flamengo vai jogar com o time B e o Gabigol não está na posição de centroavante e não está no jogo. Aí o Marinho entra para fazer o corredor pela direita ali. O Douglas Costa seria utilizado naquela posição do Gabi, de segundo atacante. Então, muitas pessoas pensando nisso, acabam falando, é melhor arriscar com o Douglas Costa, que um dia já jogou muita bola, do que ficar com o Marinho, que o ano passado foi horroroso. Só que nós fizemos esse levantamento, Douglas Costa versus Marinho. E os números mostraram que o Marinho é melhor do que o Douglas Costa. Então, eu prefiro continuar com o Marinho, jogou mais, tem mais tempo de jogados de bola mesmo, tem mais, eu acho que tem mais gols, mais assistência. Então, para que trazer Douglas Costa? Eu não sou fã do futebol do Marinho, mas entre Marinho e Douglas Costa, eu prefiro o Marinho, que joga muito mais que o Douglas Costa. Ou o Douglas Costa sai todo... Aí, pelo que você falou, ele não entra, ou se entra, ele sai logo ali no comecinho do segundo tempo. Sempre. Ou porque ele é ruim, ou porque ele não está aguentando jogar. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, fiz um levantamento, que não dá para ver, né? A câmera não vai pegar legal. Demais, de todos os jogos que ele fez na MLS, para poder ter uma opinião embasada. Então eu anotei todos os jogos. Tem todos aqui. O primeiro jogo dele foi contra o New York City. Saiu aos 22 minutos do segundo tempo. O segundo jogo dele foi contra o Charlotte. Saiu aos 41 do segundo tempo. O terceiro foi contra o Seattle Sounders. Saiu aos 24. No quarto foi contra o Orlando. Saiu com 1 minuto do segundo tempo. O quinto, ele saiu com 15 minutos do segundo tempo, foi contra o Los Angeles FC. O sexto, ele saiu nos 27 minutos contra o Chicago Fire. Ou seja, ele só jogou 90 minutos contra o FC Dallas e contra o Minnesota United. Somente em 2 jogos. Foram quantos? Tá ali escrito ali, ó, 29 partidas jogadas.
Tá? 29 partidas jogadas. 29, ele teve 2 jogos completos só. Isso. E o time uma Liga Americana. E o time dele teve 41 partidas na temporada com ele. Só que ele mesmo só participou de 29. Então a gente vê por aí que não tem por que trazer esse cara, não tem. Eu acho E quando ele não saiu, ele foi expulso aos 17 do segundo tempo. Mas eu acho, gente, que essa daí era a contratação a nível mundial que o Marcos Braz pretende. Eu acho que na inocência e na cabeça do Marcos Braz, essa era... Quer dizer, eu acho que ele tinha uma série de opções. Era o Oscar, era o Felipe Coutinho e o Douglas Costa estava ali no meio também dessas possibilidades que o Marcos Braz imaginava como sendo contratação a nível mundial. O Oscar ficou muito difícil, o Felipe Coutinho mais ainda. Opa, então é o Douglas Costa, né? Então... Essa que era o Gerson, não rola. O Gerson é muito melhor do que todos esses 3 aí juntos, para mim. Mas na cabeça do Marcos Braz, para mim, a contratação a nível mundial que ele queria era, igual você falou, Oscar, Coutinho ou Douglas Costa. E olha só... Ficou tudo difícil, ele tá tentando esse Douglas. E pra gente dar mais valor ainda pro Coringa, né? O campeonato francês não é um primor de campeonato, mas vamos convenhar que é melhor que a MLS, né? Muito melhor que a MLS. E o Gerson jogou mais na MLS, fez mais gols e deu mais assistências do que o Douglas Costa na MLS, sendo que é um jogador que joga bem mais recuado do que o Douglas Costa. Então, pra gente dar mais valor ainda à contratação do Gerson. Se fosse numa outra liga, na espanhol, né? Essas ligas mais faladas. Assim, na Inglaterra. A gente podia até levar em consideração alguns números dele. Agora, na MLS, no futebol americano, você vê um cara fazer 2 jogos de 90 minutos só e sair em todo o segundo tempo é porque ele é muito ruim ou porque realmente não tem condições físicas. É verdade. E pra mim, junta tudo. Ele ter falado que não queria vir pro Flamengo, ele ser desagregador, igual fala, e essa qualidade aí que não foi mostrada em momento nenhum, que é o que está mais próximo da gente agora. Isso, aham. Não adianta a gente olhar o passado dele, a gente tem que olhar o histórico dele agora. Recente, né? O recente. O que ele fez no passado já foi. Tinha que ser o agora. Se ele tivesse arrebentado a boca do balão aí, a gente ainda ficava pensando. Agora, nem bem ele foi na Liga Americana, então para mim não tem que trazer Douglas Costa. Depois de ter estudado bastante os números dele, depois de ter esquadrinhado mesmo os números dele, Douglas Costa, não. Vamos? Vambora, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal Resenha e também lá no Planação. Uma ótima sexta-feira para todo mundo e até a próxima. Gente, o que aconteceu aqui nesse vídeo com a minha mudança de opinião com relação ao Douglas Costa é o retrato do meu casamento há 23 anos. Ela sempre tem razão, não tem jeito, ela sempre tem razão. Eu peguei para estudar, para ver, para esquadrinhar o cidadão e realmente não tem como, nem de graça, nem se ele pagasse para o Flamengo ter o Douglas Costa, porque além do risco dele não jogar, a gente corre um risco grande dele ser desagregador. Porque mesmo que o elenco abra os braços para ele, pode ser que ele atrapalhe ainda em algum momento, porque quando ele estiver ok, pode ser que ele force a barra para jogar. Então, Douglas Costa definitivamente não. Nação, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, fala para geral sobre a existência do Resenha e do Planação VP. Tenham todos vocês uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, mengo, mengo.